irmão, irmã, quero convidar você para a nossa terceira reflexão sobre o tratado, não é? Essa terceira reflexão eu irei discorrer sobre a perfeita consagração a Jesus Cristo pelas mãos de Maria, na qual explicar como seremos configurados a Jesus Cristo e a Nossa Senhora. Também refletirei o texto de Mateus 1, 18 a 25, em português, e no texto grego. Não perca! Por entre aclamações, o Senhor ressuscitou, o Senhor ressurgiu, ao toque da trombeta. Por entre aclamações, o Senhor ressuscitou, o Senhor ressurgiu, ao toque da trombeta. Adoremos a Deus, louvores, por entre aclamações Ele virá. Adoremos a Deus, louvores, por entre aclamações Ele virá. Boa noite, irmão e irmã. Nossa Eucaristia de hoje, São Felipe Neri, 26 de maio. Por todas as intenções que você colocou aqui e escreveu aí. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nosso ato penitencial cantado. Senhor, bondade infinita, liberta-nos do mal. Piedade de nós, Cristo, que por misericórdia nos dá seu coração. Piedade de nós, Senhor, que nossa alegria esteja em seu amor. Piedade de nós, Senhor Deus Todo-Poderoso, tem compaixão de nós. Perdoai nossos pecados, Senhor Deus Todo-Poderoso, tem compaixão de nós, nos conduz à vida eterna. Deus Todo-Poderoso, tenha, Senhor, piedade de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. São Felipe Neri, ó Deus, que não cessar de elevar a glória da santidade, os vossos servos e servas, fiéis e prudentes,
concedei que nos inflame o fogo do Espírito Santo que ardia no coração de São Filipe Neri, por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura inicial, Atos 20, 17 a 27. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, de Mileto, Paulo mandou um recado a Éfeso, convocando os anciãos da igreja. Quando os anciãos chegaram, Paulo disse-lhes: Vós bem sabeis de que modo me comportei em relação a vós, durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e no meio das provações que sofri por causa das ciladas dos judeus. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós, nem de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Insisti com judeus e gregos, para que se convertessem a Deus e acreditassem em Jesus nosso Senhor. E agora, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém sem saber o que há e me acontecerá. Sei apenas que, de cidade em cidade, o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Mas de que modo nenhum considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e realize o serviço que recebi do Senhor Jesus. Ou seja, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, porém, tenho a certeza que vós não vereis mais o meu rosto, todos vós entre os quais passei anunciando o reino. Portanto, hoje dou testemunho diante de todos vós. Eu não sou responsável se algum de vós se perder, pois não deixeis de vos anunciar todo o projeto de Deus a vosso respeito. Palavra do Senhor. Na leitura inicial, Paulo de Mileto manda um recado a Éfeso. Essa comunidade de Éfeso foi Paulo quem fundou e escreve uma carta a eles. Convoca os anciãos da igreja. Os anciãos eram os presbíteros, futuros sacerdotes da igreja. Quando os anciãos chegam, Paulo fala a eles. Muita atenção com o que Paulo irá dizer. Vós conheceis de que modo me comportei. Paulo fala do seu comportamento justo em relação a vós durante o tempo desde o primeiro dia que cheguei na Ásia. Recordo que eu conheci Éfeso e o Areópago, onde Paulo evangelizou. Servi ao Senhor com toda a humildade. Aqui já tem algo aqui nos ensinar. Humildade é uma inclinação do coração, uma virtude de não se engrandecer, de não se considerar mais do que os outros, se colocar no último lugar. Humildade que Maria Santíssima, humildade e escondimento que Maria Santíssima tinha muito e por isso era agradável aos olhos de Deus. São Luís Maria Grignon de Montfort
relata no seu tratado, quando inicia falando da humildade e que Maria se esconde para não aparecer. Recordem também no Evangelho o publicano e o pecador. O publicano, o pecador e o fariseu. Fariseus entraram no templo, né? Fariseu, eu te louvo, Pai, o louvor, uma coisa boa. Mas ele usou o louvor a Deus para se engrandecer. Aí é uma coisa ruim. E o publicano e pecador não ousava elevar os olhos aos céus, batia no peito e dizia: perdão, Senhor, piedade, Senhor, porque eu sou um pecador. Toda a nossa história deve ser assim: bater no peito e dizer: perdão, Senhor, porque eu sou um pecador. Com toda a humildade, diz Paulo, com lágrimas, todo o sofrimento que ele passou, no meio das provações, todas elas, tantas provações Paulo passou, que sofri por causa das ciladas dos judeus. Recordem que em cada cidade onde Paulo entrou, onde Paulo entrava, era perseguido pelos seus irmãos judeus. Essa a crise da igreja no seu início. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós. Então, apesar de toda dor, apesar de toda provação, apesar de todo sofrimento, Paulo anuncia o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e anuncia tudo aquilo que é de proveito para a comunidade de Éfeso. Paulo, um grande evangelizador e um grande apóstolo, e de vos ensinar em público e de casa em casa. Esse relato nos diz, então, como era feita a evangelização. De dois modos, no início da igreja, em público e de casa em casa. Paulo anunciou em público e anunciava de casa em casa, entrava nas casas para anunciar o evangelho. Insisti com judeus e gregos para que se convertessem. O anúncio, qual é? Anúncio da conversão. O que Paulo insiste é pela conversão dos judeus e dos pagãos. O que Paulo se interessa é pela conversão dos judeus e dos pagãos. Esse é o interesse de Paulo. Anunciar para todos, sejam judeus, sejam pagãos. Anunciar o quê? A conversão e o perdão dos pecados. Para que se convertessem a Deus e acreditassem em Jesus, nosso Senhor. Duas coisas iniciais da pregação apostólica no seu início: conversão e crença, conversão e fé. Se converter, ter os pecados batizados por intermédio do pecados perdoados, por intermédio do batismo, e acreditar em nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus e Jesus, nosso Senhor. Kyrios Remon. Agora, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém. Foi anunciado a Paulo pelo Espírito Santo que em Jerusalém ele iria ser perseguido, e foi perseguido, e foi preso, conduzido ao Sinédrio por toda essa confusão feita pelos judeus que não acreditaram nele e pelos falsos irmãos que o condenaram, o caluniaram, falaram mal dele. Paulo será preso,
conduzido diante de reis e governadores, e morrerá, dando o sangue por nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a vida desse grande apóstolo, vida de testemunho a nosso Senhor, esquecendo de si, toda a existência dele direcionada ao Senhor, ao anúncio da palavra do Senhor. O que é que eu tenho que fazer para seguir Paulo? Anunciar o evangelho, não o que eu quero, eu tenho dito, mas o que o nosso Senhor quer de nós. Depois que venha a morte, a perseguição, tudo, em Cristo nós somos mais. Nós ressuscitaremos em Cristo. Conheço apenas que, de cidade em cidade, o Espírito Santo me adverte em oração, em sonho. O Espírito dizia a Paulo que aquilo que o aguardava em Jerusalém eram prisões, cadeias e tribulações. E ele não fugiu. Ele se dirigiu a Jerusalém com muita fé, com muita alegria. Quanto nos ensina esse grande apóstolo do Senhor. De modo algum, considero minha vida preciosa aos olhos de Deus e aos meus olhos. Entreguei tudo a Deus. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Escreverá Paulo. Contanto que eu leve a bom termo minha carreira, como disse ao escrever a Timóteo, guardei a fé, terminei minha carreira. Que nós possamos dizer o mesmo de Paulo no final da nossa vida. Guardei a fé, combati o bom combate em Cristo, por causa de Cristo, do Evangelho de Cristo. Que toda a nossa vida seja orientada ao anúncio do Evangelho de Cristo. Isso é o que me interessa também. A minha carreira e realize o serviço que recebi do Senhor Jesus. Qual o serviço que Paulo recebeu do Senhor Jesus? O anúncio do Evangelho do Senhor Jesus, esquecendo de si, colocando toda a vida dele a serviço do anúncio do Evangelho do Senhor Jesus. Testemunhar o Evangelho da graça de Deus, testemunhar, dar o corpo dele, o sangue dele, a alma dele, o espírito dele, a vida dele, pelo testemunho de Cristo, o sangue dele, pelo sangue de Cristo, a vida dele pela vida de Cristo, a morte dele pela morte de Cristo, tudo por Cristo, pela graça de Deus, tudo é graça, Ren e Ronan, graça, tudo é graça, Haris, movido pela graça de Deus. Agora, porém, tenho a certeza que vós não mais me vereis. Foi uma despedida de Paulo à comunidade de Éfeso, onde ele, por mais de um ano, viveu e anunciou o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o autor e Rei da glória. Não mais me vereis, não mais vereis o meu rosto, todos vós, entre os quais passei anunciando o reino. A alegria de Paulo em Éfeso, em Corinto, em todas as cidades, foi anunciar o reino. Foi o anúncio do reino. Foi o testemunho do reino. Reino de quem? De nosso Senhor. Portanto, hoje dou testemunho diante de vós. De novo, a palavra testemunho é repetida. Quando um escrito da Sagrada Escritura repete uma palavra ou uma expressão, está querendo colocar ênfase. Então, no texto de hoje, nos versículos de hoje, a ênfase é o testemunho, é dar o sangue pelo sangue de Cristo. Isso é o testemunho, esquecer-se de si por causa do anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi assim que a igreja fez no seu início. Eu não sou responsável
se algum de vós se perder, porque não é responsável, porque anunciou aquilo que o nosso Senhor quis que ele anunciasse. Anunciou o Evangelho de Cristo, não anunciou o que ele queria, ele anunciou a verdade. Convertei-vos, batizai-vos, segui a Cristo, segui a lei de Deus. Tá? Testemunhar a Cristo, isso ele ensinou. E quando a gente ensina o que é de Cristo, nós temos uma paz dentro de nós. Essa paz vem de Cristo, não tem inquietação. Quando é que eu sei que o que eu estou anunciando é de Cristo? Quando eu sinto paz naquilo que eu anuncio, não me preocupo. Digo aquilo que Deus quer. Então ele tinha essa paz interior. Então para ele tanto fazia morrer, viver, continuar, não continuar. O importante era Cristo. O importante não eram as provações, tribulações. O importante era Cristo. Viver em Cristo, viver por Cristo, morrer por Cristo, em Cristo. Tudo era Cristo para Paulo. Eu não vivo mais. É Cristo quem vive em mim. Gálatas 2, 20 e 21. Decore esse texto. Que seja um programa para toda a nossa vida. Eu não vivo mais. É Cristo quem vive em mim. Pois não deixei de vos anunciar todo o projeto de Deus a vosso respeito. Então, a tranquilidade de Paulo, a consciência de Paulo de que ele estava no caminho certo, é porque ele anunciou o projeto de Deus, o desígnio de Deus para a comunidade de Éfeso e para todas as comunidades onde ele andou e anunciou. Ele não anuncia um projeto humano, como hoje tem muitas teologias aí que só falam do humano, esquecendo do divino. Esses não estão anunciando o reino de Deus. O reino de Deus é humano-divino, divino-humano. Não se pode esquecer nenhuma das duas verdades. Hoje tem uma teologia só horizontal, se esquece do vertical, se esquece da graça de Deus, do sacramento, que é o essencial. A igreja é o corpo de Cristo, mas o cabeça da igreja é Cristo. A cabeça da igreja é Cristo e Cristo é Deus. Não se pode esquecer nem colocar de lado a dimensão espiritual divina da Igreja Católica. Isso Paulo não fez. Ele anunciou com verdade na verdade. Ele não vilipendiou a palavra de Deus. Ele não obscureceu a palavra de Deus. Ele não esqueceu a dimensão pneumática da palavra de Deus. Anunciou a verdade de Deus na verdade de Deus. Por isso vai tranquilo para a morte. Tranquilo. Quando a gente fez aquilo que Deus queria que a gente tivesse feito, a gente vai tranquilo. Quando chega a hora, vai tranquilo. E olhe que a morte dele foi violenta. Ele foi decapitado. Imagine nós diante de uma decapitação. Muito fácil ler. Acha bonito, chora. Decapitado. Com espada. Não é? Não tinha analgésico, anestésico. Não tinha nada. Espada bruta lá, fiada, pá. Testemunhando Cristo. Cabeça rola, bate no chão 3 vezes, 3, daí surgem 3 fontes. Tre fontane, 3 fontes. Ainda hoje em Roma é uma abadia trapista. Estive lá, porque fui monge trapista 6 anos. Pois não deixei de vos anunciar todo o projeto de Deus, todo o desígnio de Deus, tudo aquilo que Deus queria para vós, eu anunciei. Então eu estou tranquilo. Eu estou tranquilo. Eu fiz aquilo que Deus queria que eu fizesse. Eu fiz. Diz ele. Palavra do Senhor. Não é palavra de Paulo, é palavra do Senhor. Muito bonita essa leitura inicial. Salmo 67 do grego, 68 do hebraico. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Resposta será: reinos da terra, cantai ao Senhor. Derramastes lá do alto uma chuva generosa, e a vossa terra, vossa herança, já cansada, recordastes, e ali vosso rebanho encontrou sua morada. Com carinho preparastes essa terra para o pobre. Reinos da terra, cantai ao Senhor.
Bendito seja Deus, bendito seja cada dia, o Deus da nossa salvação, que carrega os nossos fardos. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. O Senhor, só o Senhor, nos poderá livrar da morte. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Derramastes lá do alto uma chuva generosa, chuva no sentido de chuva de água. É uma bênção de Deus para o nosso estado, muito mais ainda, porque chove pouco aqui. Esse ano não. Apesar de toda a doença aí, toda essa pandemia, choveu muito no Ceará esse ano. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa chuva, bênção de Deus. Mas chuva também, no sentido espiritual, graça de Deus. Porque a chuva leva a vida. A gente pode viver sem comer, sem água não. Ninguém vive sem água. E o nosso planeta Terra é planeta água. 3/4 são águas, não são terra. O nosso corpo humano é mais água do que corpo sólido. Tá? Mais líquido do que sólido. Derramastes lá do alto uma chuva generosa, e vossa terra, vossa herança já cansada, renovastes. Quem é a herança de Nosso Senhor? Hoje, a Igreja Católica. No Antigo Testamento, o povo de Israel. Hoje, a Igreja Católica é a herança de Deus, que vive numa terra devastada, de doença, epidemia, pandemia. Mas Deus nos renova pela chuva, pela graça. E ali o vosso rebanho encontrou sua morada. Nós encontramos nossa morada em Cristo. Nós somos o rebanho de Cristo, as ovelhas de Cristo. E Ele é o nosso pastor. Tá? Nosso pastor que nos faz alimentar pela Eucaristia. Ele é o bom pastor, o único bom pastor. O primeiro bom pastor. Os outros são salteadores. Cuidado. Com carinho preparastes essa terra para o pobre. Pobre aqui tem dois significados. Pobre material, porque serão recompensados, e pobre espiritual. Como diz Mateus, todos aqueles que não são orgulhosos e que seguem o Senhor, ao Senhor com alegria no coração, deixando tudo para o Senhor com alegria no coração. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Bendito seja Deus, bendito seja cada dia. Na segunda estrofe tem uma benção, bendição, benção. Bendito seja Deus, Baruch Adonai, Baruch Adonai. Bendito seja cada dia, Beion, Kol Hayom, Baruch Kol Hayom. Bendito cada dia, Baruch Kol Hayom. O Deus da nossa salvação, Yeshua Adonai, Yeshua, Yeshuati, Yeshuatnu, nossa salvação. Deus é nossa salvação, irmão. A raiz de salvação, Yeshua, Yeshua. Ele é nossa salvação. Isso é uma grande glória, graça e alegria para cada um de nós. Cristo é nossa salvação, não é? Que carrega os nossos fardos, carrega os nossos pecados, carrega as nossas decepções, carrega as nossas tristezas, carrega essa pandemia daqui a pouco para fora, porque estabilizando, vamos sair de casa. Melhores agora. Uma família do Morro foi acolhida, adotada por uma família de Fortaleza. Aquele projeto que a gente iniciou, muita alegria nos deu isso. Então, nós estamos melhores agora. Aquela família que adotou se sente muito melhor, e a família adotada mais ainda, porque agora terá algum recurso para sobreviver. Muito bonito, achei muito bonita essa ação. Quem quiser fazer, nos procure. Adote uma família pobre. Você não precisa sair de casa, só adotar online. Tá? Com carinho preparastes essa terra para o pobre. A terra é de todos nós. O Senhor criou para todos. Todas as riquezas da terra são de todos. Infelizmente, nunca aconteceu ainda isso. Mas, segundo a Sagrada Escritura, é de todos.
Reinos da terra, cantai ao Senhor. Nosso Deus é um Deus que salva, duas vezes salvar. Yeshua, Yeshuati, Yeshuatinu. Yeshua. Deus nos salva e nos dá Yeshua. Yeshua nos dá a Yeshua. Tá? Yeshua, Natan e Yeshua. Noten e Yeshua. Jesus nos dá a salvação. Nosso Deus é um Deus que salva, Elohenu, Yeshuati. É um Deus libertador que nos tirou do pecado, nos libertou do pecado, nos libertou de toda angústia, todas as orações de libertação que têm sido feitas aqui no nosso canal da Confraria. Divulgue o nosso canal. É um pedido que eu faço. Nós precisamos mais inscrições, tá? Para continuar a celebrar, senão vamos ter que interromper. Então, divulgue o canal, ainda que as pessoas não queiram assistir, ao menos que se inscrevam. Inscrição. Quem não é inscrito, inscreve. Passa hoje para os amigos, pede para se inscrever. Tá? Senão, pode ser que interrompam a missa, né? Então, vamos divulgar. É um Deus libertador. O Senhor, só o Senhor nos poderá livrar da morte. Só Ele nos poderá e nos livrou da morte com a morte do Filho dele. Nos poderá e nos livrou da morte com a ressurreição do Filho dele. Então, agora não existe mais morte. Morte que entrou no mundo pelo Satanás. Não foi Deus que criou a morte. Deus não cria a doença, nem a morte, nem o pecado, nada. É o Satanás e nós. E o homem, a liberdade humana. O Senhor, só o Senhor, Hu Adonai, Ha Elohim, Errado, só o Senhor nos poderá livrar da morte. Só o Senhor nos livrou da morte, por intermédio do seu Filho, Jesus Cristo. Reino da terra, cantai ao Senhor. Evangelho de hoje, João 17, 1 a 11. Aclamação, canto do Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Jesus pregava boa nova, o reino anunciando, curava toda espécie de doenças entre o povo. Aleluia, 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 aleluia. Fazei discípulos entre todas as nações, e de fazei discípulos entre todas as nações. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos aos céus e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti, porque lhe deste poder sobre todo homem. Ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro,
e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que tu me deste do meio do mundo. Eram teus e tu os confiaste a mim, e eles guardaram tua palavra. Agora eles conhecem que tudo quanto me deste vem de ti, pois deles as palavras que tu me deste, e eles as acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, tudo o que é teu é meu. Eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação, palavra da nossa redenção, palavra da nossa glorificação. Glória a vós, Senhor. Sente um pouco aí. Naquele tempo é hoje, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece. O Senhor ergue os olhos aos céus. Anúncio da ressurreição. Erguer os olhos é a raiz, a mesma raiz de anástasis. Ressuscitar. Em hebraico, kumma. Talita kumma. Hebraico, aramaico, kum. Menina, ergue-te. Ressuscita. Ergueu os olhos, irá ressuscitar. Esse o sentido de erguer os olhos aqui. O Senhor ergue os olhos, anunciando a morte e a ressurreição. E diz: Pai, Abba, Pai, chegou a hora. Chegou a hora de quê? A hora de morrer. A hora de passar deste mundo para o Pai. A hora de se entregar ao Pai. A hora de retornar ao Pai. Porque tinha feito a vontade do Pai. Tinha anunciado o reino do Pai. Então retorna ao Pai. Glorifica o teu Filho. De que jeito o Pai glorifica o Filho, ressuscitando o Filho? De que jeito o Filho glorifica ao Pai, fazendo a vontade do Pai? E o Filho sendo glorificado pelo Pai, nós seremos glorificados pelo Pai no Filho, porque somos um com o Filho. Glorifica o teu Filho, ressuscita o teu Filho, para que teu Filho te glorifique a ti, para que ressuscitado eu te glorifique e envie o Espírito Santo. E assim todos nós seremos glorificados na graça e pela graça do Espírito Santo, para que teu Filho te glorifique a ti, porque lhe deste poder sobre todo homem. O Senhor tem poder sobre todo homem, tem poder sobre toda carne, tem poder sobre toda matéria. Ele que não é mais só matéria, ele é espírito, corpo, alma, divindade. Cristo, Deus, homem, mas tem poder sobre toda carne. Porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. É o Pai quem confia, quem nos confia ao Cristo. É o Pai quem nos conduz ao Cristo. É o Pai quem nos leva ao Cristo. Toda conversão é graça do Pai. O Senhor aqui é claro quando ele diz: só vai a nosso Senhor quem for conduzido pelo Pai. Quem tiver a graça do Pai.
É o Pai que dá a graça da conversão. Em João é claro. Ninguém vai ao Filho se não for tocado pelo Pai, conduzido pelo Pai. É o Pai que nos converte. Você tem que ter devoção pelo Pai. Ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. O que é a vida eterna? O Senhor irá dizer. A vida eterna é essa, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. A vida eterna é conhecer a Deus Pai como Deus verdadeiro, e não esses deuses aí que a gente cria. O único Deus verdadeiro é Deus Pai. Não é Pachamama, não é Deus de espírito aí, de macumba, espiritismo. Nada disso é Deus. Ninguém é Deus, só Deus. O que é a vida eterna? Reconhecer a Deus enquanto Deus. É essa a vida eterna? É. Que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Então, o que é a vida eterna? Conhecer no sentido de ter uma relação pessoal com o Pai e o Filho. Conhecer, a vida eterna é conhecer ao Pai e ao Filho, é ter uma relação pessoal com o Pai e o Filho, porque no céu a relação será pessoal nossa com o Pai e o Filho no Espírito Santo. É aquele que tu enviaste, Jesus Cristo, que é Ele, Cristo. Eu te glorifiquei na terra. De que jeito Cristo glorificou o Pai na terra? Fazendo as obras do Pai, dizendo aquilo que o Pai queria que ele dissesse. Assim glorificou o Pai. O Pai foi glorificado pelo Filho quando o Filho fez aquilo que o Pai pediu que ele fizesse. Como é que eu glorifico o Pai? Quando faço a vontade do Pai. E se eu glorificar o Pai, fazendo a vontade do Pai, o Pai me glorificará. Como? Me ressuscitando, como ressuscitou o Cristo. Eu serei ressuscitado como Cristo foi ressuscitado. Eu te glorifiquei na terra, fazendo tua vontade, e levei a termo a obra que me deste para fazer. Ou seja, ergon, obra, eu fiz a tua obra. Ergon sum. Eu fiz a tua vontade, Pai. Então, agora me glorifica. Então, quando a gente faz a vontade do Pai, certeza a gente será glorificado pelo Pai. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti. E a glória será junto do Pai. O céu que está junto do Pai. Ressuscitar com Cristo junto do Pai. Na força do Espírito. Com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. O Senhor retorna a glória que ele tinha junto do Pai antes que o mundo existisse. Não que ele perdeu a glória total, porque ele é Deus, continuou sendo Deus, mas ele altera a sua substância, adquiriu uma substância humana quando se encarnou. João 1,14, Lucas 1, 26 a 38, Mateus 1, 18 a 25. E ele, quando morre e ressuscita, retorna à glória que ele tinha antes da criação do mundo. Ele agora na glória de Deus, retornou à glória que ele tinha antes da fundação do mundo. É isso que ele está dizendo aqui para nós, para cada um de nós. E eu participarei dessa glória se eu fizer a vontade do Pai. Se eu glorificar ao Pai. De que jeito eu glorifico o Pai? Fazendo a obra do Pai, anunciando o Evangelho do Pai, não o que eu quero, aquilo que o Pai quer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome, eu te manifestei aos homens. Então, o Senhor manifestou o Pai. O que é que ele veio fazer? Manifestar o Pai, dizer que ele era Deus, filho do Pai. E ele manifestou o Pai assim, fazendo a vontade do Pai. Manifestou a quem? Aos 12, mais de 70 discípulos, a todos não.
E esse agora tem que manifestar, continuar anunciando a tudo e a todos. Que tu me deste, que me tiraste do meio do mundo, manifestei o teu nome aos homens que tu me deste, do meio do mundo. Então o Senhor nos tirou do mundo. Eu fui retirado do mundo. Você foi retirado do mundo. O mundo não conhece a Deus, não conheceu a Deus e não quer conhecer a Deus. Infelizmente não quer. Nem depois dessa doença aí, o mundo não vai querer conhecer a Deus. Então, pior para o mundo. Aos homens que tu me deste, do meio do mundo, nos retirando do mundo, o Senhor. Eram teus, nós somos de Deus. E Deus nos confiou a Cristo, para que Cristo um dia nos devolva a Deus. Deus, Cristo, Deus. A nossa vocação é essa. Deus, Cristo, Deus. Eu vim de Deus. Estou aqui na terra em Cristo, por Cristo. No Espírito, retornarei a Deus. Que tu me deste do meio do mundo. Eram teus e tu os confiaste a mim. Eu fui confiado a Cristo pelo Pai. E Cristo me fará retornar ao Pai, se eu tiver fé e fizer a vontade de Deus. E eles guardaram tua palavra. Como é que eu sei que eu irei fazer a vontade de Deus? Se eu guardar a palavra de Deus, se eu fizer aquilo que Deus quer, não aquilo que eu quero, mas aquilo que Deus quer. Eles agora conhecem que tudo quanto me deste vem de ti, a unidade. Nós conhecemos hoje a unidade, o grande mistério da unidade entre o Pai e o Filho no Espírito. O Filho faz tudo aquilo que o Pai mandou a ele que fizesse, realizasse. O Pai glorifica o Filho, ressuscitando. Agora eles conhecem que tudo quanto me deste vem de ti. Porque o Senhor é um com Deus. Pois deles as palavras que tu me deste. O Senhor só anunciou aquilo que Deus Pai disse a ele que anunciasse. Ele não anuncia nada contra Deus Pai. Ele não anuncia nada contra a vontade de Deus Pai. Ele só anuncia aquilo que Deus Pai anunciou, aquilo que Deus Pai quis que ele anunciasse. E eles acolheram as palavras que tu me deste. E reconheceram, na verdade, que eu saí de ti e acreditaram que tu me enviaste. Uma frase muito densa. Bora analisar toda a frase. Agora eles conhecem que tudo quanto me deste vem de ti. Tudo aquilo que o Senhor tem, que o Senhor é, foi dado pelo Pai. Porque ele vem do Pai e retorna ao Pai. Ele é um com o Pai. Claro. Pois deles as palavras que tu me deste. O Senhor só anuncia aquilo que ele escutou do Pai. Não anunciou nada contra o Pai, nem contra a vontade do Pai, nem além, nem mais, nem de menos daquilo que o Pai mandou que ele anunciasse. Pois deles as palavras que tu me deste. Então o Senhor só anunciou aquilo que Deus mandou que ele anunciasse. Toda a verdade e só aquela verdade. Nada além daquilo. Então, nada de criar teologias que não está nos evangelhos. Hoje a tendência é de criar coisa que não está nos evangelhos. Toda essa questão só política, não tem política aqui. O evangelho é espiritual. E eles acolheram o quê? As palavras que o Senhor anunciou. Que não foi ele, foi o Pai quem mandou ele anunciar. E nós acolhemos essas palavras. E reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti. Acolhendo as palavras, nós reconhecemos que o Cristo vem do Pai e retorna ao Pai pela graça do Espírito. E acreditaram que tu me enviaste. Claro que essa crença só virá depois da efusão do Espírito Santo, porque eles eram os discípulos e os apóstolos, pessoas comuns sem muita fé,
tá? Sem muita virtude, pessoas comuns. Mas com a graça do Espírito Santo, Atos 2, 1 a 13, eles acreditam e saem para evangelizar com muita força, coragem, destemor. Eu te rogo por eles. Então, hoje o Senhor, ontem, rogou por todos os cristãos. Hoje, por aqueles que ele escolheu, aqueles que o Senhor escolheu e mandou a ele. Tá? Eu te rogo por eles. Não te rogo pelo mundo. Hoje o Senhor não está orando pelo mundo. Em outra ocasião, orará pelo mundo. Hoje não. Só por aqueles que o Pai escolheu e mandou a nosso Senhor. Só a esses que hoje o Senhor ora. Não oro pelo mundo. Eu te rogo por eles. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste e que não são do mundo e são teus. Todos aqueles que o Pai deu a nosso Senhor, que vêm a nosso Senhor, não são do mundo, não pertencem ao mundo, não seguem ao mundo, mas seguem a lei de Deus. Tudo o que é meu é teu, unidade entre o Pai e o Filho. Tudo é tudo. Não tem nada no Pai que não tenha no Filho, nem no Filho que não tenha no Pai. A vontade é uma só. O desejo é um só. O Deus é um só. E eu sou glorificado neles. Não só o Pai glorifica o Filho, ressuscitando o Filho, e o Filho glorifica o Pai, fazendo a vontade do Pai, mas o Filho é glorificado em nós, porque ele é o nosso cabeça, a nossa cabeça, a cabeça da igreja. Então, ele sendo glorificado, toda a igreja católica é glorificada. E nós, na igreja, somos glorificados nele. Daí porque não podemos sair da igreja. Esse negócio de dizer, muitos dizem, eu acredito em Deus, mas não quero igreja. Não pode. A nossa glória vem através da igreja. Com todos os erros, não da igreja, mas de pessoas que tem na igreja. A igreja como cabeça de Cristo como cabeça da igreja não peca. Então a igreja não peca nesse sentido, mas pessoas na igreja podem pecar? Pode, claro. Todo mundo peca. Não estou dizendo que tem que pecar. Pode sim. Então alguns se escandalizam, ai daquele que causar o escândalo, mas não saiam da igreja. Continue na igreja. Porque não tem glória fora da igreja. E aqueles que se salvam por meio da igreja, porque a redenção só vem por Cristo, e Cristo é a cabeça da igreja, então vem por meio da igreja, que é o corpo de Cristo. E eu só sou glorificado na igreja. E eu sou glorificado neles. Quando? Quando nós fazemos a vontade do Pai, na igreja. Já não estou no mundo, anúncio da morte. Está anunciando que irá morrer. Irá nos deixar, e deixou. Os deixar e os deixou. E aí ressuscitou, retornou. E aí ascendeu aos céus e mandou o Espírito Santo. E hoje está onde? À direita do Pai. Na glória dos céus, à direita do Pai. E um dia retornará. Quando é? Já estamos no final dos tempos, não no final do mundo que ninguém conhece. Atentos. Já não estou no mundo, mas eles estão no mundo, mas não são do mundo. Eu estou no mundo, não sou do mundo. Eu não pertenço ao mundo. Eu não sigo ao mundo. Eu não sigo as leis do mundo, mas as leis de Cristo. Enquanto eu vou para junto de ti. O Senhor, então, anuncia a sua morte e ressurreição. Será glorificado pelo Pai, ressuscitado, e glorificou o Pai, fazendo aquilo que o Pai pediu que ele fizesse. E nós somos glorificados em Cristo, na Igreja Católica, fazendo a vontade do Pai. São essas as verdades do Evangelho de João. Faz 2 meses que eu anuncio o Evangelho de João. Praticamente um curso todinho de João aqui, analisando versículo por versículo. Você pode encontrar isso em algumas boas coleções de exegese.
Tá? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ofertório. Cresce tudo que se planta sob a luz do eterno sol. Cresce o trigo, cresce o ume, a oferta em nossas mãos, mãos unidas pela dor, mãos unidas para o amor. Na dança da vida, os grãos reunidos no só pão, ofertando, Senhor. Na vida partida, as uvas pisadas no labor do amor, corações para ti, Senhor. Oh, 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 oh. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Receba, ó Todo-Poderoso. Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do teu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ao oferecermos, ó Deus, este sacrifício de louvor, dai-nos a graça de seguir o exemplo de São Filipe Neri, trabalhando sempre com alegria para a vossa glória e o bem do próximo, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. Os céus e a terra proclamam a vossa glória. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. Os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céus. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana no alto céus. Hosana, Hosana no alto céu. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. Os céus e a terra proclamam a vossa glória. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. Os céus
e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, ó Senhor, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós corpo e sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, aquela que é a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós o suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o nosso Papa Francisco, nosso arcebispo José Antônio, Dom Rosalvo Auxiliar, Valdemir, Júlio César, todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, morreram na esperança da ressurreição, de todos aqueles, Senhor, que partiram dessa vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, Senhor, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, Teresinha, São José, Miguel Arcanjo, Padre Pio, Teresa de Calcutá, Felipe Neri, hoje, todos aqueles que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, Senhor, toda a glória, Senhor, agora e para sempre. Agora a gente reza aquela oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, Senhor, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai segundo o vosso desejo, paz e unidade. Vós sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Pai do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Em Cristo, bora saudar uns aos outros. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Antes da morte e ressurreição de Jesus, ele na ceia quis se entregar, deu-se em comida e bebida para nos salvar. E quando amanhecer o dia eterna, plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Para lembrarmos a morte, a cruz do Senhor, nós repetimos como ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez. E quando amanhecer o dia eterna, plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. Oremos. Ó Deus, alimentados com o pão do céu, levai-nos a imitar São Filipe Neri, procurando sempre as fontes que nos dão a verdadeira alegria, por Cristo nosso Senhor. Encomendando os corpos dos nossos irmãos mortos de ontem para hoje, que não tiveram os seus corpos encomendados. Todos os que vocês escreveram aqui, todos que vocês escreveram aí, e todos os mortos. Não precisa dizer o nome de todos. Ah, porque não disse, irmão, o sacerdote colocou a intenção, pronto. Se o sacerdote diz que é para todos, é para todos. Não precisa nominar. A intenção está colocada. Fique tranquilo, tá? Fique tranquilo. Pai de misericórdia, nas vossas mãos entregamos os corpos dos nossos irmãos e irmãs falecidos, na firme esperança de que eles ressurgirão com Cristo no último dia. Ore aí por eles. Coloca aí o nome deles você, mas já está colocado. Nós vos damos graças por todos os dons que lhe concedestes na vida mortal, especialmente pelo dom da vida e o bem que eles fizeram, para que fossem sinais da vossa bondade e da comunhão de todos em Cristo. A nossa comunhão é em Cristo.
todos nós em Cristo. Escutai na vossa misericórdia as nossas preces e orações e abri para eles as portas do reino dos céus. Por todos os mortos de ontem para hoje, que não tiveram seus corpos encomendados. E a nós que ficamos aqui, consolai-nos com os sentimentos de fé, esperança e caridade, até o dia em que nos encontraremos todos no Cristo, e assim estaremos sempre convosco, com estes nossos irmãos. Um dia todos nós iremos nos encontrar, então enxuga a lágrima, enxuga a dor, porque um dia iremos nos encontrar, enxuga a dor, te alegra. O canto, o nosso canto, a nossa oração é de alegria, é de ressurreição, não é de tristeza não. O nosso Deus ressuscitou, então te alegra. Tá? Nós iremos nos encontrar, todos que já foram, nós com eles. Isto vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Amém. Repouso eterno, dai-lhe, Senhor, que a luz perpétua os ilumine. Repouso eterno, dai-lhe, Senhor, que a luz perpétua os ilumine. Repouso eterno, dai-lhe, Senhor, que a luz perpétua os ilumine. Eu irei agora abençoar a todos os corpos dos mortos de ontem para hoje com água benta e exorcizada. Bem, hoje São Filipe Neri, o santo da alegria, lá em Roma tem a basílica dele. Eu ia muitas vezes para a basílica de São Filipe Neri orar com ele, orar, né? Pedir a graça dele por mim, por todas as minhas intenções, que hoje são suas intenções e as suas são minhas intenções. Quero orar hoje com vocês a oração dos santos anjos da guarda dos filhos, das crianças, dos filhos de vocês. Hoje vou orar a oração dos santos anjos da guarda dos filhos, das crianças, tá? Que estão sofrendo muito nessa doença. E coloco aqui, antes da nossa oração, todas as crianças, todos os jovens, todos os adultos, todos os anciãos, todos os profissionais da saúde, todos aqueles que têm que sair por algum motivo durante essa pandemia, né? Naqueles serviços essenciais, médicos e todos que têm que sair. Então, orando por todos nós. Orando pelos falecidos, de novo, já coloquei. Todas as crianças, jovens, adultos, anciãos, profissionais que tiveram que sair, morreram, e todos nós vivos, orando por todos. Coloca aí tua mão e intercede comigo, diante de Nosso Senhor. A oração aqui é diante de Nosso Senhor. A hóstia consagrada. Nossa maior devoção é a hóstia consagrada. Oremos por todos. Agora sim, oração pelos santos anjos da guarda dos filhos de vocês. Coloca aí as criancinhas tudinho na frente da televisão. Coloca a tua mão em direção à criança, né? Em direção, não precisa tocar. Eu aqui irei rezar, orar pelos santos anjos deles e pelos nossos. Tá?
Santos anjos da guarda dos nossos filhos, vocês, seus conselheiros, inspirai-os. Santos anjos da guarda dos nossos filhos, seus defensores, protegei-os. Santos anjos da guarda dos nossos filhos, no meu caso, filhos espirituais, tranquilo. Seus fiéis amigos, rogai por eles. Santos anjos da guarda dos nossos filhos, seus consoladores, fortificai-os. Santos anjos da guarda dos nossos filhos, seus irmãos, defendei-os. Santos anjos da guarda dos nossos filhos, seus mestres, ensinai-os. Santos anjos da guarda dos nossos filhos, testemunhas de todas as suas ações, purificai-os. Santos anjos da guarda dos nossos filhos, seus auxiliadores e auxiliares, amparai-os. Santos anjos da guarda dos nossos filhos, seus intercessores, falai por eles. Santos anjos da guarda dos nossos filhos, seus guias, dirigi-lhes. Santos anjos da guarda dos nossos filhos, sua luz, iluminai-os. Santos anjos da guarda dos nossos filhos, a quem Deus encarregou de conduzi-los, governai-os. Santos anjos do Senhor, zelosos guardiões dos nossos filhos, já que a vós lhes confiou a piedade divina, sempre os rejam, os guardem, os governem, os iluminem. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezamos pelos santos anjos das crianças, dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos inimigos, dos nossos vizinhos, dos que trabalham conosco, por todos, dos nossos afilhados, das crianças órfãs, dos jovens, todos eles, tá? Então, rezamos pelos santos anjos de todos nós. Cada um de nós aqui seja conduzido, amparado, iluminado, governado, protegido, auxiliado pelo santo anjo. É um grande amigo que cada um de nós tem. Hoje iremos dormir com os santos anjos, os nossos anjos da guarda, Maria, Nosso Senhor, a hóstia santa e consagrada, tá? Com São Filipe Neri, grande santo da Igreja Católica, a nossa Igreja. Agora, alguns instantes de silêncio no nosso coração em adoração.
oração de São Bento, nós concluímos nosso ato litúrgico com a oração de São Bento, pedindo a proteção deste grande santo, nosso intercessor junto ao Pai. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Ó Mestre da vida celeste, doutor e guia no caminho da perfeição, grande São Bento, vós cuja alma bem-aventurada goza da felicidade eterna no seio de Deus, velai sobre o rebanho fiel, fortificai-o com vossas orações, e introduzi-o no céu, pelo caminho brilhante que tendes tão gloriosamente precedido, por Cristo nosso Senhor. São Bento, que outrora ganhastes o mundo para o Senhor, fazei dos povos de hoje um reino de paz e de amor. Amém. Nossa bênção final com a relíquia ainda de Helena Guerra. Eu falei ontem que era santa, não é? Beata Helena Guerra. De novo, peço a você que divulgue o nosso canal YouTube. Nós temos também Facebook, tem muita gente no Face escutando. Você que escuta no Face, entre no canal YouTube. Precisamos de mais inscrições para continuar a nossa missa, tá? Então, entre lá no nosso canal e se inscreva, canal da Confraria. Divulgue o nosso canal. O Senhor esteja convosco. Coloca aí água, óleo, sal, imagem. Ele está no meio de nós. Bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a nossa força, a nossa alegria, a nossa paz, tudo conosco. Durma em paz. Tenha uma noite com os santos anjos, com Nosso Senhor, com Maria Santíssima, com todos os anjos de Deus. Beata Helena Guerra, a nossa santa, durante esses dias, invocando a presença do Espírito Santo. Boa noite a todos. Anda no pecado, o meu povo escolhido. Não encontro sequer um coração contrito. Disse-me, Senhor, vai falar por mim, anuncia-me
vai falar por mim, anuncia-me. Eu não sei falar, sou apenas uma criança. Eu não sei falar, sou apenas uma criança. Tenho medo, Senhor, vem falar por mim. Misericórdia, vem falar por mim. Misericórdia. Tens a vocação de não calar a minha voz. Vamos, coragem, grita meu amor entre as nações. Disse-me, Senhor, vai falar por mim, anuncia-me. Vai falar por mim, anuncia-me. Tão pequeno sou, até os homens temo. Como falar, Senhor, de um Deus tão grande e eterno? Tenho medo, Senhor, vem falar por mim. Misericórdia, vem falar por mim. Misericórdia. Não há o que temer, sou eu quem falarei em ti. Não há o que temer, sou eu quem falarei em ti. Pois estou contigo para te livrar. Confia em mim para te livrar. Confia em mim, vai, confia em mim, anuncia-me.